Bem-vindo ao Sucesso.pt. Esta semana vamos conhecer a história da Casa Santos Lima, que é a maior produtora de vinhos na região de Lisboa e é líder de vendas de vinhos portugueses em vários mercados internacionais. Este grupo familiar fatura 86 milhões de euros e exporta 90% da produção total para mais de 60 países. A partir de Alenquer, José Luís da Silva revela os segredos do sucesso desta empresa, que já vai na quinta geração, numa entrevista conduzida por Diana Gomes. José Luís, muito obrigada por nos receber aqui na Quinta da Boa Vista, em Alenquer. Como é que está atualmente em termos de volume de negócios? Ora bem, estes primeiros 4 meses deste ano têm sido muito bons. Estamos a crescer acima até do previsto. O ano passado foi um ano com alguma estabilidade. No conjunto das várias empresas que constituem o grupo, produzimos o equivalente a 31 milhões de garrafas de 0,75. Nós neste momento vendemos para cerca de 60 mercados. Obviamente também o mercado português, que é um mercado que nós prezamos muito, é o nosso quinto destino. Portanto, as perspectivas são boas, apesar de... Mas tem alguma meta já para este ano? A meta, no fundo, é continuar a produzir vinhos bons com bom preço e a respeitar os consumidores, que é esse o nosso lema. Portanto, produzir vinhos com excelente relação qualidade-preço, pelo menos de acordo com aquilo que é o nosso juízo. E que, enfim, de alguma forma, os mercados e o crescimento das vendas têm confirmado que estamos no caminho certo. É difícil estabelecer metas. Obviamente que gostamos de crescer todos os anos e acho que vamos crescer. Agora depende muito também de fatores que não controlamos nos vários mercados. Atualmente cerca de 90% da vossa produção total vai para mais de 60 países. Sim. Mais de 60. Cerca de 90, vai variando, mas cerca de 90. Quais é que são os principais mercados de exportação e também como é que se adaptam? São muito diferentes entre si, não é? São, enfim, há características comuns e especificidades de cada mercado. Em termos de destinos principais, os países nórdicos, enfim, são monopólios estatais, enfim, onde é difícil conseguir ter um vinho listado, mas uma vez listado e desde que a qualidade continue consistentemente ou a melhorar e os preços sejam competitivos, porque competimos contra milhares de referências de todo o mundo, portanto é um ambiente agressivo e muito concorrencial. Portanto, os países nórdicos, como dizia, portanto, a Europa em geral, mas os países nórdicos em particular, depois a América do Norte, os Estados Unidos e Canadá. Portanto, o Brasil também é um mercado em crescimento, mas vendemos desde o Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Austrália, até a Islândia, enfim, não é nórdico, mas é semi-escandinavo, e a África também. Que é um e têm planos já para se expandirem mercados emergentes? Temos alguns mercados que vamos estrear as nossas vendas este ano, já temos encomendas, mercados novos na Ásia. Agora, os principais mercados em termos de volumes potenciais e de importância no ranking da importação são mercados que já cobrimos. Apesar da vossa forte presença internacional, vocês também são dos maiores produtores aqui da região de Lisboa. Nós somos o maior produtor da região de Lisboa há muitos anos. Cerca de 50% dos vinhos da região de Lisboa saem daqui, não é? São produzidos por nós e comercializados. Somos também um produtor grande no Algarve, portanto, quando penso, de acordo com as últimas estatísticas, o maior produtor. E depois também cobrimos outras regiões, vinhos verdes, Douro, Dão, Alentejo e Pico, além de Lisboa e do Algarve. São 7 regiões neste momento. Nós estamos aqui na Quinta da Boa Vista, em Alenquer, mas como disse, vocês estão presentes de norte a sul do país. Quantos hectares é que estamos a falar aqui? Aqui em Alenquer, a Quinta da Boa Vista foi onde tudo nasceu, portanto é uma propriedade que está na família desde final do século XIX e, portanto, foi onde tudo nasceu, e quando nasceu não tínhamos intenção de ter a expansão que tivemos e que temos hoje em dia, e nem a dimensão que temos hoje em dia. Mas nós aqui na região de Lisboa temos
um pouco mais de 450 hectares de vinha, entre vinha em produção ou recentemente plantada. No conjunto do país temos cerca de 720 hectares. E com quantos colaboradores é que contam, em média? No conjunto do grupo e permanentes temos cerca de 320 e depois temos épocas do ano onde pontualmente temos que recorrer a reforço de trabalho sazonal, embora já não tenha muito peso, mas há situações que o requerem, portanto... Em 1996, salvo erro, começaram a comercializar as primeiras garrafas e marcas próprias. Foi. Neste momento, com quantas marcas próprias é que contam, mais ou menos, e quais é que são as principais? Marcas próprias em comercialização atualmente, perto de 200, não chega. Referências, perto de 500, porque a mesma marca pode ter o branco, pode ter o rosé, pode ter o reserva, pode ter várias... Portanto, isto implica um esforço de logística muito grande, mas é uma forma de estar que nos caracteriza desde que começamos. Eu ia perguntar exatamente isso. O que é que diferencia a Casa Santos Lima de outros produtores? E também como é que aliam este lado da inovação, que vocês investem bastante, com a tradição, que é o outro lado do negócio? Pois, este setor do vinho é um setor que tem uma carga grande de tradição, mas nos tempos modernos em que vivemos, temos de ter consciência que competimos com muitos outros produtos, alcoólicos e não alcoólicos, que no fundo concorrem connosco. Portanto, quando um determinado consumidor está a beber uma cerveja ou um sumo ou qualquer outro produto que não vinho, enquanto bebe aquilo não bebe vinho. Portanto, as alternativas hoje em dia são muito maiores do que eram há 20, 30 anos. E, portanto, o que é que acontece? Nota-se a nível mundial uma quebra no consumo de vinho, apesar da população estar a crescer. Isto tem que ver um bocadinho com a demografia, porque os principais consumidores de vinhos é a classe etária acima de 50 anos e, portanto, todos os dias vamos ficando mais velhos. Não é? E, portanto, há consumidores que desaparecem e que não são substituídos pelo menos com o mesmo nível de consumo, por gerações mais novas que bebem vinho, mas também bebem outros produtos, os tais produtos alternativos. Portanto, As tendências de consumo têm-se vindo a alterar? Há uma alteração de consumo. Procura-se menos álcool ou não álcool, já deixa de ser vinho, não é? Mas é uma procura, portanto há uma tendência nesse sentido, vinhos com menor grau alcoólico. Portanto, há preocupações que têm a ver com a saúde e com equilíbrios, calorias, etc. E obviamente que há um segmento de mercado que continua a beber os vinhos tradicionais, enfim, com álcool 12, 13 graus. Mas, portanto, há uma grande variedade e uma diversidade de procura que tem que ver também com o escalão etário, o escalão social, também a capacidade também financeira. Porque isso é outro problema, porque com a ruptura das cadeias de abastecimento e a inflação que se acentuou depois nos últimos 3 anos, depois da guerra na Ucrânia, o preço final subiu. Não tanto porque o conteúdo do vinho propriamente dito tenha subido, não subiu o preço, mas porque os consumíveis, o vidro, a rolha, o cartão, subiram de preço e isso depois reflete-se no preço final. Obviamente também esta quebra de consumo também está parcialmente associada a esse aumento de custos e sobretudo ao facto do vinho não sendo um produto essencial, apesar de fazer parte da dieta da maior parte dos portugueses e de outros países consumidores, não é um produto essencial. Uhum. Em relação aos temas de sustentabilidade, isto são temas que são incontornáveis neste momento para qualquer empresa. Completamente. Portanto, imagino que vocês tenham também essa preocupação e pergunto como é que têm realmente acautelado este lado mais sustentável, também aqui em relação ao problema da seca no Algarve, por exemplo, onde vocês também têm produção. Ora bem, sustentabilidade, 2 planos, aqui portanto, temos investido muito em energias fotovoltaicas, portanto
temos uma superfície muito grande já de painéis fotovoltaicos que nos permite, digamos, reduzir o recurso à eletricidade não renovável, portanto, e com vantagens económicas, além de... E depois, a nível da agricultura, temos apostado nos últimos 2 anos, sobretudo, e cada vez mais, numa agricultura regenerativa, orgânica, biológica, não só aqui, portanto, plantamos nas linhas entre as vinhas determinado tipo de sementes. No que diz respeito à água, nós aqui na região de Alenquer não irrigamos as vinhas, aliás, a regra na vinha é não ser irrigada, a irrigação é permitida em termos europeus apenas para circunstâncias excepcionais, e aqui os solos aqui na nossa região são solos com características que permitem reter umidade, por exemplo este ano foi bastante, e depois ir devolvendo essa umidade à planta até à vindima. No Algarve aí temos que irrigar, porque senão a rega é indispensável, porque senão as plantas podem não sobreviver, já nem é um problema de produção. Até agora temos compatibilizado as nossas necessidades com as disponibilidades de água que têm surgido, apesar dos cortes que surgiram, sempre com controle e evitando desperdícios. Penso que o problema está mais ou menos ultrapassado com a chuva que caiu este ano e com os níveis... Não será um obstáculo à produção? É um obstáculo, claro que é um obstáculo se deixar de haver água, mas isso é um problema transversal ao país, é um problema de aproveitamento do potencial hídrico do país e direcional para as regiões mais necessitadas, mas isso é um dos desafios que o país tem e que, quanto a mim, já devia ter sido resolvido, ou pelo menos estar a ser resolvido neste momento. Esta é uma empresa familiar, já vai na 5ª geração e começou com o seu bisavô no final do século XIX, salvo erro. Estar numa empresa familiar e já com tantos anos de existência traz um peso acrescido? Sim, há um legado que temos que respeitar, não é? Portanto, é uma empresa que usa o nome da família, portanto, e ao usar o nome da família, obviamente que temos uma responsabilidade acrescida, porque há um histórico que tem que ser respeitado e salvaguardado. O José Luís também nem sempre esteve aqui ligado ao negócio. O que é que o levou a deixar em 1990 a banca onde trabalhava? Eu nasci em 95. Deixei a banca em 95. Em 95. Foi. O que é que o levou a deixar na altura o emprego que tinha para se dedicar aqui ao negócio? A minha formação é económica e financeira e, portanto, trabalhei de facto desde ainda estudante, comecei a trabalhar na área da banca, em Portugal, depois em Paris e em Londres, e depois regressei a Portugal. E pronto, e gostei muito dessa minha experiência. E não foi por não gostar que eu não continuei, mas foi numa altura em que estávamos a dividir ativos na família, surgiu esta oportunidade e, portanto, era uma ideia antiga que alimentava. Se calhar aconteceu mais cedo do que, em termos de minha idade, eu tinha 45 anos quando fiz esta mudança profissional. E pronto, a oportunidade surgiu e decidi, portanto, um bocadinho surpreendentemente, para quem conhecia a minha atividade na área financeira, mas foi uma boa aposta, foi uma boa decisão. E olhando mais para o futuro, já tem algum plano para a sucessão aqui do negócio? A ver, neste momento a 5ª geração já está representada por Luís Almada, portanto, que é casado com a minha filha mais velha, com a Maria, mas enfim, temos uma estrutura profissional que assegura também sobre o comando conjunto meu e dele já, e cada vez será mais dele e menos meu à medida que os anos vão passando, não é? Neste programa, como sabe, temos várias rubricas, uma delas é À Minha Maneira, e aqui queríamos saber um bocadinho quem é que é o José, de um ponto de vista mais pessoal, mas ao mesmo tempo também qual é que é o seu estilo de gestão e de liderança. Eu acho que o meu estilo de gestão é uma gestão de proximidade, portanto, gosto de ir aos sítios, às várias
locais onde nós trabalhamos, seja a vinha, seja a linha de engarrafamento, seja o escritório, a parte administrativa. Portanto, acabo por me meter em tudo. Acho que o meu contributo ainda é válido e que ainda ajuda a melhorar aquilo que é a atividade da empresa, mas obviamente que com o crescimento da empresa o grau de intervenção tem que ser muito mais distribuído por todos. É uma pessoa que gosta de ouvir opiniões de terceiros ou tem um ponto de vista muito rígido no que toca? As duas coisas. Gosto de ouvir as opiniões, mas acho que também sou bastante... Tenho as minhas convicções, portanto, há que conciliar estes dois aspectos. Na rúbrica Sim Conseguimos, queremos saber qual é que foi a maior adversidade por que passou e, ao mesmo tempo, como é que a enfrentou, como é que a ultrapassou. Adversidade aqui na empresa. Ora bem, eu diria talvez duas. Uma na área da agricultura, da viticultura. Foi um tornado que tivemos aqui, um mini tornado em 2007, creio eu, que nos devastou uma parte da propriedade e da produção nesse ano. Causou-nos um prejuízo grande não coberto pelo seguro e, portanto, houve que dar a volta. Foi de facto, são situações que não controlamos, portanto, quando se tem um conjunto de ativos, como são as nossas áreas de vinha, que dormem ao relento todas as noites, portanto, os riscos das atividades do clima são sempre possíveis. Foi em maio de 2007. Mas passámos e ultrapassámos. O segundo talvez tenha sido, de facto, a pandemia, ou a Covid, quer dizer, o tentar ultrapassar com sucesso, e acho que conseguimos, as rupturas de fornecimento de alguns produtos essenciais para o produto final, desde garrafas, a rolhas, a paletes, porque houve, de facto, quando dependemos a montante de materiais que são indispensáveis para o produto final, se há interrupções na cadeia e se os nossos fornecedores têm dificuldades em assegurar-nos de forma regular e normal os produtos que necessitamos, pois isso reflete-se na dificuldade em entregar o produto final. Apesar de tudo, pelos dados que eu tenho, de 2019 para 2021 até aumentaram a faturação. Foi porque com o confinamento e houve muitas pessoas que já bebiam vinho que em casa passaram a beber mais vinho. E, portanto, quem como nós tinha vinhos disponíveis na grande distribuição, seja em Portugal, seja sobretudo em países onde nós temos uma presença forte, e onde também o comportamento do consumidor aí foi igual, porque todas as pessoas começaram a beber mais vinho em casa. No fundo, era um pequeno luxo que tinham todos os dias para compensar aquilo que deixavam de ter. E, portanto, correram bem. Na rubrica Portugal 2043, nós queremos saber aqui um bocadinho a sua visão para o país daqui a 20 anos, mas também a visão para a sua própria empresa. Portanto, daqui a 20 anos, em 2043, Portugal vai celebrar os 900 anos de existência e, portanto, queremos saber um bocadinho que país é que gostaria que tivéssemos e também o país que acha que vamos ter. Olha, o país que eu gostaria que tivéssemos era um país menos certificado, portanto, que entretanto daqui até 43 são 19 anos, né? Que entretanto haja um esforço grande para corrigir as assimetrias da demografia que temos. No fundo, somos um país velho a envelhecer e há que criar medidas e estímulos para a correção da natalidade. A falta de mão de obra também é uma coisa que o preocupa. A mão de obra tem sido compensada com a imigração e nós temos beneficiado dessa possibilidade. Houve vários ciclos, portanto houve um ciclo em que vieram aqui um conjunto grande de trabalhadores moldavos, a maior parte deles ainda cá está, e bem integrado, muito bem integrado, que foram muito importantes para o nosso crescimento. Também temos agora um conjunto também de
trabalhadores nepaleses, que também têm dado uma ajuda e convivem muito bem, portanto, a quem proporcionamos habitação, etc., condições que eu penso que eles apreciam, e é a única maneira de poder ir crescendo, porque há tarefas, por muita mecanização que se faça na vinha, que continuam a ser nesta atividade tarefas para as quais a mão de obra é indispensável. Portanto, o que é que eu penso em termos do país? Portanto, acho que devíamos corrigir esta desertificação do interior. Isso passa por de facto, corrigir a demografia, estímulos à natalidade, passa por incentivos fiscais, há que ser realista, e passa por água, ter água disponível no interior. Porque a água é vida, e na altura em que houver água no interior e condições fiscais mais favoráveis, vamos ver mais empresas estabelecer-se, especialmente na parte alimentar. Nós temos uma balança alimentar deficitária que não faz sentido com as extraordinárias potenciais que temos a nível de clima e mesmo de território. Para as empresas, julga que deveriam haver mais estímulos por parte do Estado? Deveria haver... Olha, o principal estímulo era não haver desincentivos. E nós vivemos hoje em dia, para concretizar um investimento, qualquer obra, por mais simples que seja, e por mais boa vontade que haja até das câmaras municipais, às vezes, há todo um conjunto de legislação, de regulamentos, de excesso de intervenientes que complicam, atrasam e criam, de facto, esta situação que é quase... É preciso ter muita coragem hoje em dia para investir em Portugal, porque desde a decisão de investir, à decisão de aplicar capitais próprios ou alheios, até concretizar, o mais difícil é ultrapassar a burocracia. Portanto, acho que tem que haver um esforço imenso na desburocratização do país, na simplificação da atividade, e obviamente que se houver incentivos fiscais é ótimo, mas se não houver desincentivos já não é mau. José Luís, muito obrigada. Terminamos, se calhar, aqui com um brinde. Com certeza. Então, ao futuro, Obrigada. a Portugal e ao vinho. E é tudo. Já sabe que pode ver o Sucesso.pt, um projeto que criei em 2006, aqui no site amanhã.pt e também na Euronews. Aliás, fica disponível no canal YouTube em português. Pode também ouvir o podcast e, claro, ler a entrevista no jornal Portugal Amanhã. Conto consigo na próxima semana.